Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos ver então sobre os ciclos, tá? Ciclo de desbaste. Bom, o que é então o ciclo de desbaste? Como o nome diz, né? Ele vai fazer então longitudinalmente desbastes na peça, tá? Ele facilita o nosso trabalho no quesito que com duas linhas e mais algumas linhas descrevendo o perfil da peça, a gente realiza a usinagem, tá? Então, a aplicação desse ciclo do G71, tá? Vamos falar bastante aqui do G71, é sobre ele é um ciclo automático de desbate longitudinal, tá? Então, a função G71, ela deve ser programada em dois blocos subsequentes, tá? Então, vamos fazer uma programação aqui, tá? Então, linha fictícia ali, linha 90, tá? A gente vai colocar na primeira linha, na linha G70, na linha 90, G71, U1, R, R2, tá? Não, beleza, beleza, Stephanie, tá? Tranquilo. Beleza. Na próxima linha, na linha N100, nós vamos ter G71 de novo e outros códigos, tá? Beleza. Na primeira linha, então, no primeiro bloco, na linha 90 nesse caso, G71. G71 diz que nós vamos fazer um ciclo de desbaste longitudinal. O U acompanhado de um valor vai indicar o valor da profundidade de corte durante o ciclo, no raio, tá? Então, como lá no exercício, a gente colocou no trabalho de vocês 2,5, tá? Mas eu estava falando 2,5 no diâmetro, tem um valor meio alto, 2,5. Se for no raio, vai tirar 5 milímetros no diâmetro, tá? Que é um valor meio alto. Então, podemos utilizar o 1 ou o 2, né? Que é essa profundidade de corte, então, que é um dado do problema. O R é o valor do afastamento do eixo para retorno no eixo Z, tá? Então, assim, o que acontece? Tu tem a peça aqui, tá? Então, aqui está um eixinho que vocês vão usinar. Beleza. Esse eixinho, então, vocês vão vir com a ferramenta aqui e vocês vão passar a ferramenta retirando um pouco de material, né? Normal. O que acontece? Quando ela chega no final do percurso, vocês têm que afastar a ferramenta e a ferramenta ela vai retornar e vai fazer o ciclo. Então, ela precisa retornar, né? Esse R é essa distância, tá? É a distância que vocês retornam, que afastam a ferramenta da peça para retornar na posição inicial do ciclo. Vocês lembram, usinagem convencional, que vocês não podem retornar a ferramenta para a posição inicial sem afastar, né? Senão vocês acabam riscando a peça ali, né? Então, primeira linha, G71, 1R. O 1, R2. Beleza. Eu vou copiar esse negócio aqui, que eu vou precisar no próximo. Então, a primeira linha do G61 é isso aqui, tá? O R, o valor da profundidade de corte, e o R é o afastamento do eixo transversal para não riscar a peça no desbaste. O segundo tópico aqui, então é o quê? E lembro que a gente falou que vai ter dois blocos para fazer o G71. Então, o primeiro bloco a gente indica o G71, U1, R2, né? U
o incremento de corte lá, a profundidade de corte, e o R é o afastamento. Na segunda linha, a gente vai colocar G71, P. O que é o P? O P, pessoal, G71P. Número do bloco que define o início do perfil, tá? Nesse caso, o P vai ser a linha 110, que vai ser a próxima linha, tá? O Q, número do bloco que define o perfil final, define o final do perfil. Esse nós não sabemos ainda, tá? Eu vou deixar aqui x, tá? Só para a gente saber. O U é o sobremetal para acabamento no eixo X. O que é o sobremetal para acabamento no eixo X? É no diâmetro. Sobremetal no diâmetro. Ah, digamos que a gente vai deixar meio milímetro de sobremetal para quê? Para que no acabamento a gente retire esse meio milímetro e deixe a peça com um acabamento melhor. No passe de acabamento, no G70, no ciclo de acabamento. Tá? Então, sobremetal no acabamento, vou botar o 0,5. Sobremetal no diâmetro. E o W? O W é o sobremetal para o acabamento no eixo Z. Então, é o sobremetal no comprimento. 0,1. Tá? E o F é o avanço de trabalho. 0,2. Eu vou fazer um desenhozinho aqui embaixo para explicar isso para vocês, tá? Bom, então temos uma peça que nós vamos usinar aqui, beleza? Então essa é a pecinha, tá? Então, vamos dizer que aqui, essa altura é 10, aqui é 10 também, aqui é 10 também, e o comprimento aqui é 10, tudo 10 aqui, tá? Então, o que nós faria o início do perfil? Na linha 110, N110. É só dar os pontos, pessoal, tá? Então, o perfil, ele se inicia no quê? No X0, D0, beleza? Só os pontos desse perfil. Aqui, nesse ponto aqui, ó, tá? Aqui é o 0 pés, onde eu estou passando o mouse, tá? Que é o 0 pés, ok? Então, ali é o ponto 0, 0. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente falou lá no perfil. O perfil ele vai começar na linha 110, tá aqui linha 110. Colocamos que vai acabar na linha XXX, que nós não sabemos ainda. Sobremetal de 0,5 no diâmetro aqui. Então, esse perfil, ele não vai tirar 10. Ele não vai deixar esse diâmetro final aqui, ó, com 10. Ele vai deixar com 10,5. Esse comprimento aqui, ó, que é 10, esse comprimento aqui, tá? Ele não vai deixar com 10. Ele vai deixar com 9,9. Por quê? Porque tem 0,1 de sobremetal no acabamento no eixo Z. Então, esse risco aqui, ó, na verdade, ele vai estar aqui, ó, vai terminar aqui. No acabamento que ele vai fazer os 10 milímetros. Antes, no despacho, ele vai deixar em 9,9. E esse diâmetro ele vai deixar em 10,5, tá? Por causa que a gente colocou aqui U e W. Beleza. Voltando para o perfil, então. Primeiro ponto do perfil da peça é o X0, Z0. Beleza. Depois, na linha 120, nós temos que dar o segundo ponto. O segundo ponto é o quê? X10, Z0. O terceiro ponto é onde? N130. X10, Z menos 10. Estamos aqui já no final, aqui, ó, nessa parte aqui. A linha 140 agora. X20
Z menos 10. Depois, na linha, estamos no x20, Z menos 10. Para terminar a peça, N 150, X 20, C menos 20. Okay? E aí acabou a peça. Aqui teria, depois disso, teria o quê? Na N 160. G54. Se não tem mais ferramenta, não, na verdade, de qualquer maneira. G54, G00, X200, Z200. E aí segue o baile, né? Agora, qual é o valor que vai aqui no Q? Q, número do bloco que define o final do perfil. Aonde definimos o final do perfil? Aonde acabou a peça? Na linha 150. Então, o Q? 150. O que a máquina vai fazer? A máquina ela vai dizer o seguinte. Bom, nós temos que ela vai compreender, né? Ela vai entender essas coordenadas que a gente deu como as coordenadas finais. Ela vai saber que ela vai poder tirar o 1 milímetro por vez. Ela vai se afastar no retorno deste perfil 2 milímetros. Ela foi informada para ela que o perfil ele começa na linha 110 e termina no bloco, né? 150, que é para ser deixado meio milímetro para acabamento, né, de sobremetal, meio milímetro de sobremetal no eixo X e 0,1 milímetro de sobremetal no eixo Z, tá? E ela vai realizar toda essa operação no avanço de 0,2, tá? 0,2 milímetros por rotação, beleza? Então, os ciclos, eles facilitam a nossa vida, tá? A ideia dos ciclos é facilitar. Se vocês fizessem isso tirando 1 milímetro por vez, né, usando G00 e G01, daria, com certeza, muito mais do que essas 7 linhas que deu aqui. 9 linhas. Tá? Beleza. Vamos entender essa programação aqui dessa peça. Tá? Então, aqui, pessoal, nós temos uma peça que foi feita... ela tem um diâmetro menor aqui. Depois ela tem um arredondamento. Ela tem essa parte reta, um diâmetro menor, né? Depois ela tem o quê? Ela tem um arredondamento aqui, de 5 milímetros. Depois ela vai para um outro tamanho, que tem o quê? Tem um chanfro. Depois ela tem uma parte reta, uma parte cônica e termina a peça, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que essa peça ela se tornaria um pouco difícil para vocês, por quê? Vocês fazendo o G00 e G01. Vocês vão ter que vir desbastando ela linha a linha, né? Assim, fazer desbaste por desbaste. E aí depois, vocês teriam que vir fazer o acabamento aqui, né? Vocês iam fazer essa escadinha primeiro, né? Nem eu fiz aqui, desbastando, tirando esses valores. Que é isso que vocês vão ter que fazer no exercício, no trabalho, né? E depois vocês vêm e fazem o acabamento. Ótimo. Isso daria muitas linhas de programação, né? Porque vocês têm que fazer, por exemplo, esse primeiro desbaste aqui, vocês têm que fazer com o G01, depois vocês têm que afastar com o G00, retornar até o início e fazer o segundo desbaste, né? Então, se torna trabalhoso. E o ciclo, ele faz isso automático para vocês, tá? Vocês só vão ter que inserir as coisas corretamente e dar os pontos corretos aqui do perfil, tá? Bom, então vamos lá, a programação completa dessa peça. Essa peça, então, ele pediu, então, para utilizar uma profundidade de corte de 2,5 milímetros e um avanço de 0,25 milímetros por rotação, tá? Então, desbaste longitudinal. O programa O0001, tá? É o nome do programa, desbaste longitudinal.
Na linha 10, é o nosso famoso bloco de segurança. Quem tiver com o fluxograma aí impresso, coloca do lado e vai acompanhando. Primeira coisa lá no fluxograma, é o cabeçalho do programa, dar o nome para o programa, tá aqui. Segunda coisa lá, né? Bloco de segurança. Definir, então, o bloco de segurança, tá aqui definido. Depois, né? G54, G00, a gente sempre colocava X200, Z200. Aqui ele botou X380, Z280, T00. Tá? No caso, sei lá, colocou outros valores. A máquina dele pode ser maior, enfim. Tá? Depois disso, temos que escolher a ferramenta. Então, a ferramenta T0101, uma ferramenta de desbaste externo. Tá? Ótimo. Tudo que tiver entre parênteses, no programa ele é ignorado, tá? Então, é interessante a gente colocar, por exemplo, T0101, abre parênteses, desbaste externo, porque a gente, às vezes, não sabe qual é a ferramenta 1, né? Não lembra? São 5, 6 ferramentas, aí tu não sabe se a 1 é uma broca, se a 1 é o que é. Então, a gente sempre bota uma abreviatura para saber o que é cada ferramenta. Depois disso, G54 de novo. Na linha 50, daí começa a definição da velocidade de corte em 200 metros por minuto, a velocidade de corte da ferramenta. Na linha 60, a gente coloca a rotação máxima, né, G92, S2500, e manda ligar o torno em M4. Depois disso, o que a gente faz? A linha de aproximação. Está aqui, linha de aproximação. A gente estava lá no X380, Z280, lá, aqui assim, mais ou menos. Opa, pintei a coisa errada. Nós estava aqui assim, mais ou menos. Nós temos que fazer esse movimento aqui, né? Chegar aqui, opa, errei. Pera aí, pessoal. Nós estávamos lá longe. Nós estávamos aqui assim. Nós temos que vir até aqui, ó, no X80, Z2, né? 80 é o diâmetro da peça. Z2 é a 2 milímetros da face da peça bruta, né? Beleza. Vou apagar isso aqui. Então, a gente está agora aqui assim, né? E aí, na linha 80, a gente já coloca o ciclo, tá? X71, U2.5, R2. Lembrando, o que quer dizer isso aqui? G71 indica o ciclo de desbaste longitudinal. Beleza. O U é a profundidade de corte em raio. E o R é o retorno para não bater, para não encostar, para não encostar a ferramenta na peça. Beleza. Então, esses são o que significa cada uma das letras, das informações desse bloco. Beleza. Depois disso, nós temos outra linha, né, aonde nós definimos, então, N90, G71 novamente, P100, Q180, U1, W0.3 e F025. O que isso quer dizer, então? Vamos lá, novamente. G71 é o ciclo. Né? O P, número do bloco que inicia o perfil. E é o número do bloco que termina o perfil. Perfil da peça, né, pessoal? O U neste caso, tá? O U repete nas duas linhas, tá? Mas para uma ele é profundidade de corte, para outra, que é esse caso, é o sobremetal.
no diâmetro. O W é o quê? É o sobremetal no comprimento. No Z. Vou botar em aspas, em Z. Beleza? E o F é o avanço. Ele vai tirar 2,5 no raio, né? Ele vai tirar 5 milímetros por passado. Só que tem que ser feito, cara, com muito cuidado, com um bom torno, né? Com esses parâmetros de velocidade corretos, tá? Isso a gente não vai fazer, a gente não vai tirar 5 milímetros por passada, tá? Pode ficar tranquilo. A gente vai tirar 2 milímetros, no máximo, 3 no máximo. Por questão de economia e facilidade nossa aí, tá? Beleza. Colocou essas duas linhas no G71, o que tem que ser feito? Na linha 100, inicia-se o bloco, né, nessa linha 100, inicia-se o perfil. O que a gente diz, então? O perfil G0, eu estava aqui, né? Lembra, antes de começar a dar essa informação do ciclo, nós estávamos em X80Z2, G0. Ele manda G0, X16, tá em Z2, ele manda vir para cá, ó. E continua Z2, né? Não, ele não deu informação de Z2. Então ele vem na velocidade rápida até X16, aqui. E aí agora ele nos informa na outra linha, em G00. Sim, ele vem em G00 porque ele estava aqui longe, né? Ele estava na linha de aproximação, aqui, ó. Ele estava parado, o torno estava parado em X80Z2. E aí ele precisa vir em X16. Ele vem em G0 porque G0 é rápido, né? Não quer que venha devagarinho em G01 aqui. Quer que venha rápido até aqui, porque aqui não encostou em material nenhum, né? Não tem nada. Agora, na outra linha, na linha 110, a gente sim, G01, G1, né? Z0, F0.2. Ou seja, ele encostou aqui agora. Encostou na peça. Tá? Levemente, né? Mal e mal. E aí, o que nós temos aqui? No primeiro ponto da peça, a gente tem um chanfrinho, né? Lembra, então, o diâmetro é 20, o diâmetro final do chanfro é 20, o diâmetro inicial é quanto? É 20 menos 2, né? Porque é 2 de cada lado aqui do chanfro. Né? Tá ali, ó, 2 por 45. Então, é 20 menos 4, que dá 16, né? Por isso que ele mandou já 20x16, que é o início do chanfro. Aí agora, ele vai dizer o seguinte, na linha 120. x20, z menos 2. Então, a gente vai sair do 16, vai para o x20 e para o z menos 2. Tá? Junto, que é o que eu expliquei nos slides anteriores ali para Paulo. x20 por quê? E z menos 2 juntos na mesma linha, eles vão formar uma diagonal. Se eles estivessem em linhas separadas, ia fazer esse perfil aqui, tá? Então, estão ali os dois, vai lá para o x20, z menos 2. Estamos aqui agora no final do perfil, do chão. Beleza, próxima linha, o que é? Próxima linha nós temos que andar menos 15 reto, tá? Então, a gente G01, já, ele é uma função modal, então não precisa repetir ele de novo. Não precisa colocar x20, porque nós já estamos no x20. Ele só coloca z menos 15. Então, ele vai somando o torno até o z menos 15. Chegou aqui, nós temos um arredondamento. Tá? Este arredondamento é um G02, porque é sentido horário. Então, a gente vai dar G02, x, diâmetro final, x30. Tá? Porque se é 5 aqui e aqui é 20, 20 mais 5 de um lado, mais 5 do outro lado, dá 30. Então, o diâmetro final desse
esse arredondamento é 30. E Z menos 20, porque se tá lá, cota lá, 20. E o R5, porque tá aqui, cota R5. Tá? Então, está feito esse arredondamento. Passou um pouquinho ali no arredondamento. Depois, ele escreve G01, porque senão vai dar problema, né? Sempre que escrever um G02 e quer fazer uma parte reta, né, uma interpolação linear, tem que cancelar aquele G02. Como que se cancela uma função modal? Inserindo outra função modal. Então, G01 cancelou aquele G02. X48, por quê? Ah, porque aqui é 50. Essa parte toda aqui é 50 de diâmetro. Só que nós temos um chanfro de 1 milímetro aqui, desse lado, né? E obviamente do outro lado. 50 menos 1 menos 1, ou seja, 50 menos 2, 48. Tá lá. Fomos até o X48, que é o início do perfil. Correto? Do perfil, não. Estou com perfil, não. Do início do chanfrinho. Do chanfrinho de 1 milímetro. Depois, na linha 160, ele manda aí para o X50, que é o diâmetro final do chanfro, e Z menos 21, que é esse comprimento de 20 aqui, mais o 1 milímetro aqui do chanfro, tá? Então, beleza, terminamos o chanfro. Ele manda aí até agora em Z, Z menos 30, então não precisa mexer em X, só de Z menos 30. Ele veio até aqui. Beleza. Na linha 180, tá? Ele diz x80z menos 45, ou seja, ele vai mandar fazer isso aqui, sair daqui e ir até lá em cima, né? Se estão os dois na mesma linha, esse movimento ocorrerá junto. Então, terminamos o perfil. O perfil era até aqui. Depois disso, ele nos pede, então, G54, G00, X380, Z280, T00, porque não há mais ferramentas. Quer dizer, desculpa, ele está fazendo a troca da ferramenta. Então, ele está aqui, ele vai ir lá longe, né? Chegou aqui. Aqui, ele selecionou a ferramenta T0303, chamou, que é a ferramenta de acabamento externo, chamou o G54 novamente, definiu a rotação variável, né, em S200 metros por minuto, com velocidade máxima, com rotação máxima de S2500, com torno ligado no sentido anti-horário, M4, e manda retornar em G0, na velocidade rápida, né, no X80 Z2. Opa! Veio para cá novamente. Tá? Então ele estava aqui, foi lá, trocou a ferramenta e agora retornou aqui para o X80 Z2 para fazer o acabamento. O acabamento eu não expliquei para vocês, vou explicar nos próximos slides, mas o acabamento ele é muito simples, tá? Você só tem que, então, aproximou novamente, só indicar G42 ou G41, que ativa a compensação de raio da ferramenta. Na próxima linha, tem que escrever G70, que é o ciclo de acabamento, P100, Q180. E pode colocar F, que é o valor do avanço para o acabamento, se quiser. Então, G70, P100, Q180, ele vai dizer, faça o acabamento, vou botar aqui então, G70, define o ciclo de acabamento. O G42 ativa a compensação de raio da ferramenta. A ferramenta na pontinha ela tem um raiozinho pequeno, tá? De 0,2, 0,3 milímetros. E isso, 0,2, 0,3 milímetros, mata uma peça, né? Então tem que ativar essa compensação de raio para que não tenha problema aí com as peças, tá? Então, o G70 define o ciclo de acabamento. P100 define o bloco de início
do perfil da peça. E Q100, 180, desculpa, define o bloco final, o bloco do final do perfil da peça. Tá? Então, esses são as informações que são colocadas no G70. Tá? Então, o que ele faz? A ferramenta de acabamento veio, ficou aqui nessa posição, e ela vai repetir uma vez só, com uma passada, ela vai repetir aqui da linha 100 até a linha 180. Então, ele vai pegar e vai fazer todo esse perfil e vai dar o acabamento final da peça. No final do G70, a gente tem que colocar G40. G40, o que é? Cancela a compensação de raio da ferramenta. Tá? Aí sim, não tem mais ferramenta, a peça acabou, acabou. A gente na linha 280, G54, G00, X380, Z280, T00, afasta, né? Novamente, lá para o fundo, lá, de volta aqui, e M30, acabou o programa. Beleza. É isso aí, pessoal.